Bom dia a todos e todas, a todos. Mais uma live aqui do CREAS, Flor do Camará. E aí, tava todo mundo sentindo falta já, né? Vamos embora. Hoje vamos estar iniciando nossa live, né, contemplando o mês de setembro, que é o mês que se pontua a necessidade de trabalhar o processo do suicídio, né? Não é um mês comemorativo, mas é um mês de muito trabalho, onde nós focamos, né, nessa temática essa tão importante para a nossa sociedade, entendendo que esta é uma das situações sociais que é colocado como uma das mais importantes, né, no nosso espaço, no nosso meio, porque não afeta diretamente ao indivíduo, como também a seu núcleo familiar, né, e o seu entorno, tudo aquilo que ele vivencia. Meu nome é Marcos Silva, eu sou estagiário em psicologia, né, no 8º período. Estou no CREAS enquanto estagiário e vamos trazer esse debate para vocês de uma forma bem acolhedora, né? Porque falar de suicídio, a gente tem que ter esse perfil acolhedor e entender o outro e saber que esse outro, ele pode estar do outro lado precisando de nós, tá bom? Para conversar conosco, eu quero convidar a minha preceptora de estágio, Marcela Egito, psicóloga do CREAS, que vem realizando um lindo trabalho nessa equipe maravilhosa. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, nesse dia de hoje. Marcelinha, seja Oi, meu bem-vinda, amor. seja Deixa bem-vinda, eu- né, a mais uma sexta-feira de Obrigada. live, né? Temos uma difícil missão, né, falar nesse mês de setembro sobre suicídio de uma forma acolhedora, como eu já havia trazido, né, e mostrando esse processo, né, tão difícil para a sociedade. A nossa ideia de hoje, né, é trazer um pouco do agravamento de alguns transtornos mentais, né, apresentados durante a pandemia e pontuar também o processo da dependência química. Tudo isso vai estar dentro do recorte do mês de setembro. A gente não vai estar trazendo hoje unicamente o processo do suicídio, né? Mas a gente vai estar fazendo vários links durante esse mês para que possamos contemplar, né, essa temática tão importante e tão cara para a nossa sociedade. Tá bom? E aí, dia 10, na próxima sexta-feira, estaremos nós dois aqui nesse mesmo bate-canal, né? No, no Instagram do CREAS, para falar de fato sobre o dia, né? O dia onde se trabalha o processo do suicídio, onde a gente vai trazer um pouco do histórico e apresentar o CREAS como uma das ferramentas que pode dar o suporte a esses indivíduos que, de certa forma, se veem sozinhos e que, no entanto, eles não estarão sozinhos nesse processo. Tá bom? Então, Marcela, é tudo seu, fica à vontade. Exatamente, Marquinhos. É bem interessante o que você pontuou, porque traz também o pensamento de que a gente já. O pensamento não, né? A reflexão de que a gente, desde esse momento, a gente já está colocando coisas que podem acontecer, né? Que na realidade não podem acontecer. Acontecem, né? Com as pessoas que chegam ao suicídio, né? E aí a gente vai pontuar aqui também a importância dessas pessoas que estão vendo
aquele que está passando por um processo de depressão e ansiedade, que é o que a gente vai trazer inicialmente no dia de hoje, tá? Ajudar. É importante a gente lembrar disso. Quando a gente diz assim que não está sozinho, a gente não está trazendo só os nossos serviços, a gente está trazendo também a importância do outro, né, nesse processo que essas pessoas estão passando, do olhar do outro entender que é importante também. Né? Não, você, a pessoa que está passando por uma depressão, que está passando por ansiedade, ela tende, às vezes, a se sentir só, principalmente a pessoa depressiva. E aí, nesse que se sente só, ela precisa ver que tem outro ali. E a gente, como uma pessoa que está vendo aquela outra pessoa em sofrimento, a gente precisa se colocar de fato, mostrando que está ali para ajudar também. Mas vamos, né, falar sobre depressão e ansiedade hoje, né, que é o nosso carro-chefe do suicídio, digamos assim. O que acontece, gente? Durante a pandemia, né, todos, acredito que perceberam a quantidade de pessoas que estão falando que estão ansiosas, que estão falando que conhecem pelo menos alguém que entrou em depressão e que também começaram a fazer terapia porque se viram numa situação em que não estavam mais se aguentando até. Né? E aí, por que esse tema? Justamente para que vocês entendam que, de fato, na pandemia, aumentou a quantidade de pessoas ansiosas e pessoas depressivas. Porém, um alerta que já fica aí, trazendo índice para vocês, o Brasil ele já era o responsável pelo topo desse ranking de países que lideram aí a quantidade de pessoas ansiosas e depressivas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, antes da pandemia, né, o Brasil ele já estava nesse topo de pessoas ansiosas, onde, de acordo com essa organização, também traz que na América Latina ele também já é conhecido como ser o país onde tem muitas pessoas ansiosas, a maioria das pessoas ansiosas. Minha gente, é algo impactante. Imagine 12 milhões de pessoas passando por ansiedade ou passando por depressão, e às vezes pelos dois. Então, assim, é uma quantidade muito grande de casos, a gente precisa parar e pensar, porque quando a gente para e vê um pequeno grupo, a gente consegue entender que esse pequeno grupo pode ter um ou dois, mas imagine você em um grande grupo, né, Marcos? Com certeza. E aí, além disso, a gente precisa pensar que depois que chegou a Covid, os casos de ansiedade eles dobraram. E além dos casos de ansiedade terem dobrado, ainda foi feito estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde 90% da população que já tinha uma incidência de casos aumentou. Então, imagine o que é quase 100% da população ter aí, né, uma depressão ou uma ansiedade. Para a gente, imagine, de 10 pessoas, 9 pessoas apresentarem isso. Né? É um índice muito grande. E é importante a gente trabalhar sobre isso justamente porque vocês precisam ter consciência do que é, assim como precisam ter também consciência de como ajudar. Quais são os sintomas? Como é que eu posso identificar se eu estou ou não com depressão, se eu estou ou não com ansiedade, se eu estou ou não com os dois? Porque existem casos que vêm com os dois. Né? Na realidade, infelizmente, na maioria das pessoas que apresentam depressão, elas vêm sim com um quadro de ansiedade junto. E é importante entender esse quadro para que as pessoas elas não fiquem achando, né, que é simplesmente fulano está assim porque fulano quer, né? Está assim porque está chamando atenção. Fulano está assim porque ele é quieto. Não. Precisamos entender quais são os quadros, né, dentro desse processo da ansiedade, da depressão, porque havendo um agravamento, né, esse processo ele pode ser direcionado às ideações e tentativas suicidas. Não é isso?
Marcela? Isso, exatamente. E aí o que acontece? A gente trazendo um pouquinho da reflexão sobre a ansiedade, a gente traz primeiro, né, o que seria a ansiedade. Na realidade, a ansiedade vem caracterizada como um transtorno, né? Existe a ansiedade que a gente diz, quando vou fazer uma entrevista de emprego, ou então quando eu vou viajar, existe esse tipo de ansiedade. Mas existe também o Uhum. transtorno de ansiedade, que é o que a gente precisa se ater. A ansiedade que é criada porque você vai passar por um evento, você vai fazer uma viagem, é normal de acontecer, acontece. E aí, com isso, você vai, passa por esse momento e depois você retorna ao seu normal, tá? Isso. Mas o transtorno de ansiedade é algo mais grave, porque você não fica só naquele momento. Existem crises de ansiedade. Você passa por diversos movimentos corporais, digamos assim, onde você percebe que não é normal. Por quê? Quando eu fico ansioso, eu fico com as minhas mãos suadas. Mas aí passa o evento e tá tudo bem. Uhum. Mas o ansioso, de acordo com o transtorno, ele apresenta uma sudorese muito maior, né? Além Enquanto, disso, pode falar. enquanto estudante de psicologia, né, a gente aprende na academia que a ansiedade, ela faz parte do nosso processo, né, biológico, né? Ela é algo saudável, né? Mas até que ponto? Né? Até que ponto a ansiedade vai ser saudável? Então, é justamente isso que você traz. Quando a ansiedade, ela te dá alguns alertas, te traz algumas sensações de algo que você vai fazer no futuro, né? E isso te deixa um pouco desconfortável, isso é bom, porque te prepara para aquele acontecimento, né? Te prepara para o episódio. Agora, se a ansiedade ela toma um tempo da tua vida e ela começa a trazer um processo adoecedor, onde você se vê o tempo todo ansioso, onde você não consegue controlar, onde o teu biológico ele muda, o teu psique ele também é afetado, isso é um transtorno. Então, é importante observar esses momentos de estar ansioso, né? E esses momentos do transtorno de ansiedade vir à tona. Pode continuar. Exato. É porque assim, quando acontece de você só passar por aquele momento e depois você conseguir continuar a sua vida, como o Marcos estava falando, é tudo tranquilo. Mas quando você começa a observar, por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela tem características muito típicas, né? Uma arritmia, uma sudorese exagerada. Além disso, uma falta de ar, crises de ansiedade, eles vêm carregados principalmente desses sintomas, dessas características. E além disso, ainda vem a questão de não conseguir se concentrar no presente, né, Marcos? Ou Isso. você está muito além no seu futuro e aquele pensamento do seu futuro gera o seu estado ansioso, ou você está muito lá atrás de algo que aconteceu, que está te fazendo mal, e aí também te gera esse estado ansioso. Porém, a gente precisa deixar claro que não significa que, porque eu estou suando demais, eu estou com ansiedade. Não. Existem situações que são unidas a isso. Não é porque eu tenho uma sudorese já e por isso eu estou ansioso. Não, não significa. São diversos fatores que te levam a ter este diagnóstico, digamos assim, né? E aí, por qual motivo? Quando você começa a perceber, você começa a analisar algumas coisas que estão acontecendo. Por qual motivo eu estou ficando tenso? Será que eu tenho alguma razão aparente ou não? Se eu não tiver nenhuma razão aparente, é um alerta a ser ligado, né? Além Ah, disso, como é que estão essas minhas crises de ansiedade? Será que eu tive ansiedade só naquele momento ou eu já passei de 6 meses ansioso? Uma dica para a gente perceber como é que está o nosso nível de ansiedade, se é constante. Quando a gente dorme, o nosso maxilar, ele prende.
Ele retrai bastante. Isso é uma característica da pessoa ansiosa também. Quando você está extremamente ansioso, você pode perceber que às vezes você acorda com o maxilar doendo, você pode acordar com dor de cabeça, porque tudo também influencia. Tem alguma coisa para pontuar? Não, não, fica à vontade. Estou aqui E assistindo aí, sua aula, né? e aí, além disso, a gente vai pensar agora um pouquinho o que é que causa essa ansiedade, o que é que me trouxe a esse estado. Por qual motivo eu estou passando por isso? E aí vem traumas, falta de suporte familiar. Quando eu digo trauma, gente, eu estou dizendo de algo que aconteceu, que te marcou, e aí ficou ali no inconsciente, né? E às vezes a gente nem sabe, que é o que a gente, ultimamente, a gente tem ouvido bastante, principalmente durante a pandemia, a gente tem ouvido bastante falar sobre gatilhos, que é justamente quando gera esse trauma na gente, e às vezes a gente nem percebe que gerou, e a gente só vai perceber quando algo parecido ou igual acontece com alguém, ou acontece conosco, ou a gente vê passando algo na televisão, por exemplo, e aí te remete àquela situação. E aí sim, de acordo com esse gatilho, você começa a reviver aquela situação. E isso sim pode te causar também, né, uma crise de ansiedade. Estresse, falta de lazer. Gente, a gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia, a gente sabe que quem tem trabalho, a gente precisa trabalhar sim, precisa dar valor, graças a Deus tem um trabalho, porém, a gente também precisa entender que existe um momento do nosso lazer. Nem que seu lazer seja ficar em casa deitado, mas tenha esse tempo para você. Porque é importante para que você evite também gerar uma ansiedade. Além disso, insônia também, desequilíbrios químicos do cérebro, porque o nosso cérebro é cheio de substâncias químicas, né, hormônios. E então, se alguma das nossas taxas hormonais estiver desequilibrada, também pode gerar ansiedade na gente. Além disso, vários fatores juntos. Então, se você tem diversos fatores juntos, nesse caso, pode acontecer. Digamos, eu estou com estresse, também estou com insônia, também estou com falta de apetite, por exemplo. Então, vamos ficar atentos aí ao que é que está acontecendo. Junto a isso, tem o ambiente de trabalho, como é que se encontra, o local que você foi, a família que você estava conversando naquele momento. Quem é essa família? Como é que essa família se configura próxima a você? Tudo isso pode te gerar uma ansiedade, né? E aí, também tem os sintomas. Como assim, Marcela? É diferente? Sim. Existem sintomas que estão também nas causas. E existem os sintomas que só aparecem, de fato, depois que você já está no quadro de ansiedade. Que aí seria a preocupação excessiva, intensa, persistente, aquela mesma preocupação, você passa o dia todo revivendo aquele momento que passou ou aquele momento que vai passar. O medo de que alguma situação aconteça. Gente, é importante a gente ter medo. O medo também faz parte da nossa construção. Porém, a gente precisa compreender que o medo excessivo, aquele medo que te paralisa, não é saudável. Então, dentro da ansiedade, se você tem um medo que te paralisa, que não te deixa ir fazer algo, vamos ligar um alerta? Vamos pensar um pouquinho se realmente está sendo saudável, porque a gente aprende muito, né, que o medo que te impulsiona é aquele medo saudável. Porque a velha frase, né? Tô com medo, mas vai com medo mesmo. Mas se a gente não traz isso, a gente paralisa ou procrastina e vai procrastinando e nunca acontece, tem algo de errado. Junto a isso, enxaquecas é muito normal. Enxaqueca, dor muscular, fadiga, falta de ar. Tudo isso acontece. Se eu chegasse hoje e perguntasse, quando você está ansioso, vamos dizer, quando você está nervoso, que a gente às vezes pensa, só estou nervoso. Quais são os sintomas que te aparecem? Você vai dizer que sente o coração acelerar, sente falta de ar,
sente as pernas tremerem, o corpo tremer, a cabeça começa a doer, você começa a suar. Então, se todos os dias você está passando por isso, opa, eu estou com sintoma de ansiedade. Então, eu vou procurar os responsáveis para organizar isso aí. Vamos começar a pensar se realmente é uma ansiedade ou não. Certo, Marquinhos? Certo, eu queria trazer queria trazer um relato, né? Uma situação que aconteceu comigo. E aí, no início da pandemia, né, quando você traz esses fatores estressantes, né, o que nos leva, né, a potencializar a nossa ansiedade, eu vivenciei isso e foi bem difícil. Então, bem no início da pandemia, né, eu chegava em casa do trabalho, a primeira coisa que eu fazia era ligar o noticiário para saber como é que estava a situação do mundo diante da pandemia. Isso me deixava ainda mais angustiado, né? Isso ia alimentando no meu psique aquele fator adoecedor que era a ansiedade. Então, eu já chegava ansioso para poder assistir aquilo, então, quando eu terminava o noticiário, eu ficava muito mal, e quando chegava à noite, eu não tinha condições de dormir, porque eu apresentava todos esses sintomas que você acabou de relatar, a sudorese, né, que é a mão suando, a arritmia, o coração acelerado, insônia, né, não conseguia dormir, e aí começava a me ver adoecido pelo Covid, começava a ver a minha família adoecida pelo Covid, né, era uma situação que as pessoas entravam no hospital e não sabia se voltava. Então, assim, foi bem difícil esse processo, e isso começou a afetar o meu convívio social, começou a afetar o meu trabalho, começou a afetar a minha produção na faculdade, né? Então, mexeu muito com o meu biológico e com o meu psicológico, justamente por conta da minha necessidade de saber o que de fato estava acontecendo. Eu precisava de tudo isso? Não precisava, né? Então, quando a gente evita esses fatores, né, estressores, né, que é justamente aquilo que vai te deixar ainda mais adoecido, quando a gente busca evitar isso, a gente tem uma diminuição, né, no processo da ansiedade, Verdade. né? E aí a gente vai trabalhar também como processar tudo isso e de que forma a gente pode estar diminuindo ainda mais. Mas é isso, só fechando o parêntese e aí você dá continuidade. Marquinhos, isso que você falou, eu lembrei bastante de lá de casa, porque a gente passou por isso também no início da pandemia, claro. E aí chegamos à conclusão de que não iríamos mais assistir noticiário, justamente por esse motivo. Então, quando chegava na hora do noticiário, a gente desligava a TV, justamente para que a gente não ficasse escutando que mais pessoas estavam no hospital, entrando em hospital por conta disso. E também porque dentro de casa tinha alguém da saúde que estava trabalhando na linha de frente. Então, imagine o desespero de ver alguém indo para trabalhar na linha de frente. Então, com tudo isso, a gente decidiu que não vamos aumentar a nossa ansiedade, né? Porque aí realmente não é algo positivo. E aí, Claro. para você, né, tirar um pouco para a gente, né, focar um pouco agora na depressão, e a gente vai pular um pouquinho para a depressão, porque depois Marquinhos é que ele vai explicar o que, que a gente pode fazer para se, assim, né, diminuir tudo isso da gente, né? A gente vai pensar um pouquinho agora, né, refletir sobre a depressão. A Marcela, depressão, né? Sim? antes de você iniciar sobre depressão, eu queria trazer aqui um comentário, né, no nosso chat, porque agora nós temos alguém para nos auxiliar no chat, né? Então, a psicóloga Leila Costa, né? Seja bem-vinda. Eu adorei seu comentário e eu vou estar trazendo aqui para a gente discutir um pouco, tá, Marcela? Ela traz o Uhum. seguinte: na nossa cultura capitalista, o lazer e o descanso é visto como algo importante, com pouca importância, né? Você ter o seu lazer, ter o seu descanso
é visto como algo que, para que isso? Né? E a gente precisa do lazer e do descanso para trabalhar a nossa saúde mental, né? E aí ela pontua, o ser humano tem que ser produtivo, produtivo. Em uma sociedade capitalista, o ser humano precisa ser produtivo 24 horas por dia. Então, essa cobrança, né, da sociedade junto aos profissionais, seja ele de qualquer área, né, termina trazendo um adoecimento, né, mental. E aí, como trabalhar isso? E quando você se vê pressionado a um processo de produção, né, você entra ainda mais no processo da ansiedade porque você se cobra. Você se cobra porque você está sendo cobrado. E se você não faz certo, você vai se cobrar ainda mais pelo fator de ter que entregar aquilo de uma forma organizada, de uma forma, como é que eu posso dizer, algo à altura, né? E aí eu queria que você comentasse sobre essa fala de Leila, Marcela, né? A sociedade que te cobra 24 horas por dia o teu ser profissional, mas também que não entende que você, sendo profissional, antes de tudo, você é um ser humano. E você precisa de descanso, você precisa de lazer para que a sua saúde mental ela precise estar bem, né? Então, comenta aí. Marquinhos, eu acredito que a gente possa resumir em uma frase bem tranquila, né? Mente sã, corpo sã, né? E isso Lógico. reflete, Marquinhos, eu não estou te vendo. Ah, pronto. E isso reflete no nosso trabalho. Quando a gente está Certo. doente fisicamente, a gente consegue ir para o trabalho? Claro que não. Não. Quando a gente sai para um lazer, a gente não volta bem, a nossa mente volta aliviada. Então, a gente precisa do lazer para aliviar nossa mente, Isso. para que, com a nossa mente sã, o nosso corpo fique sã, para que não gere nenhum tipo de doença e eu acabe que fique sem produtividade no trabalho. Porque se eu falto no trabalho, eu não vou ter produtividade no trabalho. Claro, claro. Então, E eu além, acredito que a gente possa fazer desse jeito. Se eu saio, né, se eu vou para um lazer, eu fico com a minha mente ok, consequentemente, meu corpo também vai ficar ok e eu vou deixar o trabalho ok lá, feito. Né? e Vamos, além de vamos fazer uma tudo, linha, né? isso. E além de tudo, além desse lazer e desse descanso, né? A psicóloga Leila vai concordar comigo, é trabalhar a saúde mental e buscar, sim, terapia, né? Todos nós Sim, precisamos de terapia, né? É importante que a sociedade ela comece a ver a terapia hoje como algo essencial. Não é simplesmente sentar na frente do psicólogo e falar. É sentar na frente do psicólogo e falar tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te atravessa, tudo aquilo que deixa você exato. cansado, né? Porque vai ser através da fala e da escuta que você vai trabalhar essa sua saúde mental, que você vai conseguir descarregar, né, diante daquele profissional, descarregar tudo aquilo que durante o dia, durante os meses, durante o ano, veio te incomodando, durante até a vida, né? Principalmente durante a vida. Né? Então, se a gente não consegue se encontrar no nosso ser, né? Se a gente não consegue trabalhar esse ser para que ele possa absorver tudo que o meio, né, nos proporciona, então a gente adoece. Então é importante, sim, o lazer, é importante o descanso e, principalmente, é importante estar em terapia, para que você possa trabalhar Exatamente. tudo isso dentro de você. Leila, beijo! Marquinhos, Marquinhos, assim, só para bater o martelo assim em cima do que você falou e dizer, Sei bem é quem é isso Leila. mesmo, né? É, eu conversando com a minha psicóloga, né, falei justamente a respeito disso, né, que eu tinha essa dificuldade de conversar. Veja, uma psicóloga tendo dificuldade de conversar sobre os assuntos
né, dela. E aí, quando eu comecei a conversar, comecei a me ouvir, eu comecei a trocar, né, o que é que eu estava pensando pelo que eu estava falando. Tipo, a gente tem essa dificuldade de ir para o psicólogo para falar, né? Isso não acontece só com vocês que não são psicólogos, isso acontece com a gente também, porque a gente se ouvir falando o que a gente está passando também é difícil, né? E então, a gente tem essa dificuldade, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa dificuldade, quando a gente começa a se ouvir, tudo começa a melhorar. Eu passei um tempo sem fazer terapia. E aí, quando eu voltei para a terapia em meio à pandemia, eu percebi o quanto eu precisava de terapia. Né? E olha, que não é porque a gente é psicólogo, mas vocês já são psicólogos. E não, a gente precisa mais do que vocês até fazer terapia. A gente precisa muito, porque a gente escuta tudo de vocês e ajuda vocês, e às vezes aquilo mexe com a gente também. Até porque somos seres humanos, né? Exatamente. Somos psicólogos, mas somos humanos. Olha, já estou me colocando como psicólogo. Gente, eu ainda tenho formação. Tá? Oitavo período, estou chegando lá. Aí eu falei, Leila, beija. Pode considerar. Eu falei, Leila, beija. Aí Samara disse, tu conhece Leila? Eu disse, não conheço, mas já mandei, viu, Leila? Sinta-se beijada, sinta-se acolhida pelo CREA. Mas é isso, nós precisamos, né, desse processo terapêutico, desculpa, tá? Mas só para concluir. Nós precisamos desse processo terapêutico, até porque tudo aquilo que a gente, né, escuta, tudo aquilo que a gente absorve, a gente tem que liberar, tá? Então, se a gente for absorver todo o sofrimento do outro e deixar guardado na nossa caixinha, a gente vai ser mais um doente, mais uma pessoa adoecida, né? Vai ser mais um paciente adoecido. Então, a gente precisa, sim, absorver, trabalhar com o outro, fazer a devolutiva e, na nossa terapia, a gente colocar tudo isso para fora. Porque a gente não aguenta. Exatamente. Para que a gente não fique ansioso, né? Mas que já Isso. somos, porque... Claro. E aí, junto a isso, temos a depressão. E aí eu preciso que vocês fiquem bem atentos a ela, porque a depressão, ela vem também com a ansiedade, na maioria das vezes. E aí o que acontece? A depressão, ela tem a característica de ser algo intenso e de longa duração, né? Na maioria das vezes é caracterizado por uma tristeza bastante profunda, né? E que ela atinge qualquer pessoa. Atinge pessoas do mundo inteiro, ela não escolhe se é o menino ou a menina, se é a criança ou se é o adulto, né? Está aí para todos, infelizmente. Queríamos muito que nem precisasse existir, né? Claro. Já que acomete tantas pessoas. Para vocês terem uma noção, de 3 a 5% da população é acometida, né, em relação a uma população geral. Em relação a uma população ambulatorial, ou seja, que já é um paciente clínico que tem cerca de 5 a 10%. E em relação a pacientes que são internados por conta dessa doença, porque, gente, a depressão ela pode levar, sim, a ser internado, tá? É de 9 a 16%. Então, assim, são índices grandes, são índices bem significativos. E aí, o que acontece? Marcela, mas o que seria a depressão em uma forma bem simples de se falar? Quando a gente passa por uma tristeza, a gente passa por aquela tristeza, a gente fica triste e fica cabisbaixo, mas depois a gente começa a ressignificar, no segundo dia a gente já está melhor, no terceiro já está sorrindo, no quarto já fala sobre aquela tristeza, assim, gente, de uma forma bem rápida de falar, né? Claro que às vezes a gente demora um pouquinho mais, mas normalmente, com pouco tempo, menos de uma semana, a gente já consegue falar daquela tristeza com sabedoria, a gente consegue conversar sobre aquilo sem que aquilo nos afete de forma bastante profunda. E então, no caso da depressão, não acontece isso. Aquela tristeza, ela permanece. Aquela tristeza, a pessoa começa a vivenciar todos os dias. E isso só vai agravando, né? Existem pessoas
que estão há anos com depressão. E não é por falta de acompanhamento psicológico, é porque está em um grau bastante severo, já está ali bem, bem profundo. Então, a dificuldade de lidar com isso é grande, tá? O indivíduo, ele passa mais de 2 semanas, se o indivíduo ele passa mais de 2 semanas com esses mesmos sintomas, esse sofrimento, ele já está se encaminhando para um estado profundo de depressão. Ele está se encaminhando para um estado de vazio, ele sente um vazio, é um comportamento totalmente destrutivo, né? E aí, o que acontece? A vida, o dia a dia da pessoa com depressão, ele simplesmente fica comprometido, a vida fica comprometida, porque ela para de estudar, para de comer, para de se divertir, para de dormir, porque aí a gente vê que existe a questão das pessoas que têm insônia, mas aí também tem a questão da qualidade de sono, que não é só o dormir. Quando você dorme, todo o seu organismo passa por um processo. O nosso organismo, principalmente a nossa mente, ela precisa do sono. Para que exista um filtro. Os nossos sonhos também são parte do nosso filtro do dia a dia. Entendeu? Então, se a gente não tem uma qualidade de sono, justamente devido à depressão ou por outros sintomas, tipo a ansiedade que a gente também viu, que também tem essa questão da qualidade de sono comprometida, então a gente precisa ficar atento, né? E aí a gente vai para as causas. O que é que causa a depressão, Marcos? Então, deixa algo bem sério, né, nesse processo da pandemia, né? O enlutamento, né? Como trabalhar esse luto, e esse é um dos fatores hoje que mais tá se apresentando na sociedade e agravando no processo de depressão. Porque nós entendemos que o nosso luto, ele precisa ser vivenciado, né? Então, viver o luto, trabalhar esse processo do luto, ressignificar o luto e voltar a viver é importante. Mas quando esse luto ele não é trabalhado, né, e o indivíduo se entrega a esse momento, né, que para ele é algo, de certa forma, difícil de lidar, ele vai entrar no processo de depressão, sim, ele vai precisar ser acompanhado, sim, ele vai precisar ter todo o cuidado da família, né? E hoje, no processo pandêmico, nós entendemos que vivenciar o luto não está sendo fácil, porque a gente perde um ente hoje e amanhã pode perder um outro, mais na frente vai perder um outro, e a gente já tinha perdido lá atrás. Então, a gente começa a ver famílias sendo, de certa forma, desconstruídas por conta da pandemia, e nessa desconstrução, como é que elas vão se reestruturar? Como é que aquele ente que ficou, que permaneceu, né, felizmente, não chegou a ser acometido pela doença, né, a ponto de vir a falecer, como é que essa pessoa vai conseguir vivenciar, né, todo esse processo de vida, todo esse processo social, sem os seios, que não estão mais próximos, sem aqueles que ele tanto amava, sem aqueles que tinham uma troca de carinho, que tinham um laço afetivo, um laço fraterno, um núcleo familiar sólido. Como é que ele vai viver isso? E aí a depressão, ela se torna ainda maior quando você não consegue se despedir do outro no processo do velório, né? Onde você tem que apenas sepultá-lo. E aí você não vai ali de frente àquele ser que deixou, né, o seu mundo, né? Você vê aquele corpo que tanto você amou e ainda ama, Todas as memórias, né? Todas as lembranças. Lembranças, memórias, sentimentos, emoções. Todas as experiências afetivas que você teve, isso, elas estão indo embora sem que você possa se despedir. Porque existe, Marquinhos, desculpa até te interromper, porque existe uma diferença, a gente pode dizer que existe a diferença do luto pandêmico,
né? E existe a Uhum. diferença, existe essa diferença entre o luto comum que a gente vive, que a gente não é, a gente nunca está preparado para o luto, mas a gente entende que vai existir esse processo do luto. Mas o luto pandêmico a gente não entende que vai ser necessário passar por ele. A gente não deseja ele e nem se prepara para ele. Quando a gente tem um ente querido no hospital por algum outro tipo de doença que a gente sabe que o quadro está grave a ponto de que a gente vai poder ali todos os dias acompanhar de alguma forma, até que ele venha a falecer, é uma coisa. Mas quando você tem um ente querido que em um dia você faz uma chamada de vídeo com ele e ele consegue falar algo contigo, ou pelo menos sinalizar um legal, e no outro dia você recebe a notícia, né, que Sim, infelizmente não conseguiu resistir a essa pandemia, a esse vírus, e aí? Né? pois Tu é. tivesse um processo onde tu conseguisse se despedir de uma das memórias, no caso de um ente que você conseguiu acompanhar. Mas e esse Uhum. que você não teve tempo de se despedir das memórias? E esse que você Claro. não teve tempo de entender que perdeu? E esse processo, Infelizmente. e esse processo do enlutamento termina nos sendo negado, né? Porque se você não está ali presente, né, para vivenciar o momento da despedida, né, se você não consegue trabalhar isso, vai ser difícil você trabalhar, né, esse luto e ressignificar o processo. Então, é importante que estejamos atentos, e aí eu quero trazer alguns comentários aqui, Marcela, diante disso, tá? Joyce Nutri, ela diz o seguinte, a depressão dá sinais, e precisamos estar atentos a eles, e de fato, a gente precisa estar atento a esse processo, né? Tá observando a mudança de comportamento, né? De que forma o indivíduo deixa de ser aquele que era e torna-se um outro. Esses são os sinais que a gente precisa estar observando. E ela vai além, ela diz o seguinte, Joyce, o sofrimento é inerente à alma. Eu adoro essa frase, tá? Mas é isso, o sofrimento é inerente à alma e a gente precisa sim trabalhar esse processo do sofrer, tá? E só finalizando aqui os comentários, finalizando não, né? Gente, manda um comentário aí, tá achando muito bom. É, Leila Costa, ela mandou outro beijo para mim, nossa, tá vendo? Muito obrigado, meu amor, com todo respeito, viu? Vai que, né? Mas com todo respeito, tá bom? É, logo, logo seremos companheiros de profissão, amigos de profissão, e eu quero muito aprender com você, tá bom? Mas esse carinho é bem respeitoso, tá bom? E ela diz o seguinte, ó, a terapia nos leva ao autoconhecimento, bingo, né? Nos leva a reconhecer nossos limites, né, Marcela? Nossa terapia, enquanto terapeuta, vai fazer com que nós entendamos os nossos limites enquanto profissionais, né? Aquilo que eu falei, somos seres humanos, temos um linear ali que a gente precisa estar mantendo, porque se a gente sai dele, a gente adoece, né? E aí ela conclui, o que nos afeta o que nos afeta é como saber lidar com tudo isso. E de fato, o que a vida nos traz, o que a sociedade nos mostra aquilo que está posto, né? O nosso processo de construção enquanto indivíduo, o nosso processo enquanto ser no mundo, né? Como diz nosso querido Heidegger, né? O ser é lançado no mundo para que ele possa vivenciar esse mundo, mas a gente precisa sim entender esse processo do ser aí, do ser estar, do ser convivendo com outro ser. Então, isso é que a gente precisa trabalhar para que a gente não possa vir a ser afetado, mas se permanecer a ser afetado também. A gente só não pode deixar com que esse processo nos atravesse e nos adoeça. Então, por isso que é importante Joyce, essa terapia.
Joyce Nutri coroou o seu comentário, a sua fala de agora. Ela colocou: o conhecimento nos confronta, mas nos liberta também. É Com exatamente certeza, isso. A gente tem com todo o certeza. confronto ali na terapia, principalmente a gente vai passar por todos os confrontos, a gente vai ser questionado sim, a gente vai sair cheio de questionamento. Mas ao atravessar a porta, digamos, né, do consultório, a gente já sai cheio de pedaços, de fragmentos libertos, né? É Uhum, exatamente isso, a gente se liberta aos poucos. A gente não vai sair da primeira sessão de terapia liberto de tudo. Não, mas cada claro. pedacinho nosso, cada fragmento nosso vai estar ali em processo de libertação, né? Ajudaria esse paciente. Dar um livro ajudaria ao paciente no caso de uma depressão? Sim, depende. Mas pode acontecer. Vai depender de como aquele paciente está, Joyce, na realidade. Não adianta a gente dar um livro para alguém que não está em situação de nada. Ele não quer fazer nada. Ele não consegue comer, ele não consegue, ele só quer dormir, por exemplo. Você dá um livro, essa pessoa gosta de ler? Se essa pessoa gostar de ler, é um ponto positivo. Você pode dar como um estímulo a ela, tá? Mas no começo seria interessante você conversar bastante com essa pessoa, dar atenção a essa pessoa. Essa pessoa precisa de atenção. Ela precisa que você tenha um olhar para ela de com o seu olhar, você diz assim: olha, eu entendo a tua dor, eu entendo o que tu estás passando. Às vezes a pessoa só precisa conversar um pouco, precisa ter alguém ali que fique olhando para ela e diga que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. E a partir É. daí, sim, aos poucos ela vai se mostrando melhor e aí o livro vai ser um plus, né? Mas primeiro você precisa ver o que está acontecendo com ela, em que estado ela está, para ver se esse livro seria algo que seria um estímulo ou seria algo que você daria que ficaria ali, entendeu? E Joyce, talvez o que ela Joyce precise naquele pontuou, momento é conversar. com certeza, desculpa, tá, Marcela? É porque fica dando delay, aí a gente pensa que parou, aí já vai querendo falar. Mas, enfim, Joyce pontuou aqui que muitos não querem falar sobre os seus problemas, mas a terapia está para isso, né, Joyce? Muitos não querem falar, mas estando num set terapêutico é o momento que se trabalha esse processo da construção terapêutica, sendo esse paciente um paciente de fato ou sendo esse paciente um profissional de psicologia. Então, a gente precisa sim tá trazendo nossos problemas, precisa se permitir, né, esse processo do ser afetado pelos problemas, mas trabalhar essa terapia para que isso não venha nos afetar de fato. A gente está chegando bem pertinho aí do nosso tempo já. Eu acho que o tema que eu ia Nossa, discutir a gente vai ter que deixar um pouco mais para frente, né? Trabalhar a saúde mental nesse processo do adoecimento pandêmico. Mas eu queria trazer o Marquinhos, seguinte, né? Só para. Eu queria trazer o seguinte: o processo da depressão, né, é algo que eu venho construindo que eu acho muito bacana. O indivíduo, ele, quando está deprimido, ele se vê em um labirinto, onde ele é o centro desse labirinto, onde ele é a peça que as pessoas vão ter que encontrar. E ele está ali isolado, ele está ali sem perspectiva, né? Na ideia de que alguém possa vir encontrá-lo. E muitas pessoas, e aí essas pessoas são nossa família, nosso terapeuta, né? Nossos namorados e namoradas, nossos nossos amigos. amigos, eles vão estar entrando nesse labirinto à nossa procura. E a gente precisa diminuir essa busca, criando portas para que essas pessoas tenham acesso mais rápido até nós, para que essas pessoas consigam nos acolher, para que essas pessoas consigam nos buscar, nos tirar desse momento tão isolado. Então, a terapia é algo importante para isso, porque vai ser através dessa terapia que a gente vai criar portas, criar pontes, né? Começar a destruir esses muros
que nos coloca ainda mais profundos no labirinto, e a partir daí a gente ter o acolhimento dos nossos. Tá? Vamos procurar pensar dessa forma. Vamos procurar, mesmo se vendo no labirinto, não se permitir a ele. A gente precisa sair desse labirinto. E o processo da depressão nos coloca nisso. Tá bom? Pode falar. E aí, junto com isso, Marquinhos, como a gente está com pouco tempo já, né? Então, eu queria pontuar só que, no caso de você ver alguém que está passando por isso, você pode sim ajudar essa pessoa, né? Como Leila até colocou aqui, né? A gente precisa incentivar que exista essa procura do profissional. Né? Porque Claro. depressão você não sai sem a ajuda de um psicólogo, depressão você não sai sem a ajuda de um psiquiatra, tá? Tem uma live que a gente tratou sobre isso também em relação a esse suporte, né, dos profissionais. Então, sim, o primeiro passo que você precisa dar é esse, é ajudar aquele outro a procurar os profissionais corretos, os profissionais que vão sim poder ajudar. Você vai poder ajudar também? Vai poder dar atenção, vai poder ajudar ele a sair disso, dando um suporte em um lazer, dando um suporte com um livro, como a Joyce falou, no momento em que já der para fazer algo desse tipo, dando suporte com uma comida que a pessoa goste, porque tudo isso é uma forma de incentivar ele a sair dessa depressão. Mas junto a isso, você precisa estar ali colocando a sua fala sempre de que o profissional é quem vai te ajudar. O profissional é quem vai Claro. estar à frente, tá? É importante a E gente aí, deixar e isso aí, bem claro, que depressão precisa, sim, do suporte profissional, principalmente desse suporte profissional. Uhum. Massa, massa. E aí, voltando ao nosso início, né, quando você falou de. A gente está falando de depressão e ansiedade, né? Nessa sexta-feira, nessa live de Setembro Amarelo. Então, trabalhar um pouco da ansiedade, né, é a gente buscar controlar a nossa respiração, que isso é importante, né? Então, assim. Cheirar a vela e soprar a velinha, cheirar a flor e soprar a velinha, né, de uma forma bem organizada, para que o nosso cérebro ele possa ser oxigenado e aí a gente consiga buscar esse controle. Uma outra coisa importante também são exercícios físicos. Eu estou falando isso porque foi o meu momento de terapia, né? Ah, Além de eu ter nossa, entrado em terapia, né? Além de eu ter sido acompanhado no meu momento de ansiedade, eu fiz tudo isso. Eu trabalhei a respiração, eu entrei em meditação, né? Busquei grupos de meditação e foi muito bom. Busquei grupos também de pedal, que para mim me ajudou muito. Então, isso foi fazendo com que eu saísse um pouco, né, daquilo que estava sendo posto. E o mais importante, deixei de ver noticiário. Deixei de acompanhar noticiário sobre o Covid, sobre o presidente da República. Eu deixei de fazer isso. Fui assistir Netflix, enfim, fui buscando as plataformas, fui estudar, né? E aí isso, fui namorar, né? Que é importante. E isso fez com que eu, de certa forma, saísse desse momento, tá bom? Nossa, tá. A gente poderia falar o dia todo aqui, né, Marcela? Mas estamos com chegando ao certeza. final da nossa live. Marcela, deixa eu só trazer aqui alguns comentários. Samara, me ajuda aqui. Deixa eu pedir aqui ajuda a Samara com Marquinhos, eu vou vocês, só te Samara. propor depois que a gente faça um vídeo bem rápido, né? Sobre duas Certo. coisas. Sobre essa questão do exercício, né? De cheirar a rosa e soprar a vela, para que quem não sabe consiga entender como é o procedimento, né? Que a gente fala assim, mas é só uma forma de mostrar, né? De Sim, sim, ilustrar. E depois a claro. gente vai fazer um também, Marquinhos, a respeito de uma técnica, né, para você conseguir se acalmar, né, em meio a uma crise de ansiedade. Aí depois a gente vai Sim. fazer esse vídeo e a gente disponibiliza para o pessoal.
tá bom? Claro, 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 claro. Só para finalizar, tu quer trazer suas considerações finais? Mas antes Fica à disso, vontade. só Joyce fala o seguinte, ó. Joyce não, Leila, ela fala o seguinte: Joyce, acolher, escutar e apoiar a ela na busca de uma ajuda profissional é muito importante, tá? É só um alerta, tá, Joyce? E Joyce diz, ó, já faço terapia, né? E que bom, fico feliz por vocês. E ela disse que tá amando a live. Nossa, me deixa ainda mais emocionado, tá, Joyce? Eu sou um pisciano e pisciano é daquela, né? É bem chorão. É muito Mas amostrado assim, também. eu sou um pisciano pavão. Mas assim, gente, agradecer, né, cada um de vocês, né, pelo carinho, né, nesse momento da nossa live, agradecer a minha preceptora, Marcela Egito, que a gente vem trocando muitos saberes e Figurinhas. sabores, né, muitos saberes e sabores na psicologia, né, e eu sou muito grato. Agradecer à família Creias, ao nosso coordenador, ao nosso gerente Anderson. Agradecer a CEAS, né, por acreditar tanto nessa ferramenta, né, que é o CREAS aqui em Camaragibe, Flor do Camará, tá? E agradecer a cada um de vocês, tá? Quer falar alguma coisa? Para depois eu falar o nome das pessoas aqui, porque tem gente pra caramba, eu tenho 1 minuto ainda. Vou correr. Eu só gostaria Seja mesmo era breve. de, sim, de dizer a vocês que semana que vem a gente vai estar trabalhando, né, o tema de suicídio ainda, né, trazendo para vocês essa questão do Setembro Amarelo. Seria muito importante a presença de vocês para que vocês pudessem Claro. ajudar a gente e ajudar outras pessoas. Sejam convidados, sintam-se convidados. Tá? Então, assim, vamos agradecer, né? Nossos agradecimentos ao CREAS Porto Real, beijo aí para Porto Real. Andréa Carla, Jaqueline Andrade, Daniele Rodrigues, Dani, meu amor. Tamires Holanda, Milena, Doutor Aguiar, Pri Maia, Lúcia Pedrosa, Apode, CREAS Apode, beijo. Jumelo, Caps Tabira, olha aí o pessoal da saúde mental conosco, um beijo. Bruno Plácido, Joilma Cunha, Brenda Carvalho, Conselho Tutelar na prática, beijo pro povo. Leide Santana Nogueira Lu, acho que é isso. Creias Peixoto de Azevedo, nossa gente, o povo do Creias conosco, temos que fortalecer nossas redes, tá bom? Fran Soares, Kid Rock, chega Kid, Thalita Faustino, Crais Peão, mais uma ferramenta aí da assistência social conosco, mais um dispositivo de cuidado conosco, tá? Olana Cimeri, Milton Marques, Anselmo Assis, Silvia Azevedo, Joyce Nutri, Jama e Jana, Elisângela, Luciano Lima, Bernardo, Lidijane, Ivanise Francis, eu acho que é isso, Tainá, Joelma, Cauane, né? Um agradecimento especial à família CREAS Flor do Camará e a todos vocês que permaneceram conosco. Assistam nossos materiais, compartilhe, siga nosso Instagram, tá bom? E vamos estar aqui na próxima semana, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, tá? Para poder falar, continuar a nossa discussão sobre suicídio. Tá bom? E aí eu vou tentar, na sexta-feira, trazer um recorte da dependência química nesse processo pandêmico. Tá ok? Um beijo para Combinado. todos. Tchau, tchau.